Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre também as vossas famílias e também a vossa casa, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, mais um dia estamos juntos, encerrando mais uma noite aí, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Hoje nós estamos no leitura da palavra, ou leitura bíblica, em Gênesis 39. Você que chegou aqui a primeira vez, você saiba de uma coisa, você não caiu aqui de paraquedas, quem cai é Satanás. Você está aqui porque Deus te trouxe. Quem sabe você não tem força de ler a Bíblia, te dá sono, você não consegue? Então venha ler a Bíblia com o pastor Hamilton, amém? No devocional Leitura da Palavra, todos os dias 19 horas, nós estamos juntos aqui. Amém, meus amados? Então já deixa aquela like nesse vídeo, se inscreva e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, famílias, Facebook. Deixa Deus te usar aí, amém? Nos ajude a fazer com que a palavra do Senhor seja propagada cada vez mais. Meus amados, hoje vamos em Gênesis capítulo 39, né? Olha para você ver, nós começamos este dia, já estamos no 39º dia, né? Vamos lá então? E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para o fazer o seu serviço, e nenhum dos que na casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua casa, em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxe-nos varão hebreu para escarnecer de nós. Então, até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim? E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo isso, seu senhor, as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali,
e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, o que eu quero lhe pregar para vocês é o seguinte: você percebe aqui que quando Potifar compra José dos ismaelitas, José, a primeira coisa, ele foi lá perseguido pelos seus irmãos, né? Os seus irmãos tentaram contra ele, não gostaram dele. Primeira coisa, a casa de José se levantou contra eles. Lembra que Jesus disse que os nossos inimigos muitas das vezes seriam da nossa própria casa? Mas eu não estou pregando isso para você se revoltar contra os seus familiares ou contra os da sua casa. Eu estou pregando isso porque eu quero lhe trazer o exemplo de José, que mesmo seus irmãos primeiramente perseguindo ele, ele não rebateu as perseguições, ou seja, ele não rebateu as perseguições. Chegando aqui no Egito, ele é vendido para Potifar, e agora José está na casa de Potifar. Agora José está trabalhando. Agora José está servindo. E a palavra do Senhor diz que Deus era com ele. E tudo que ele colocava a mão prosperava. Então vamos aprender por que Deus prosperava a vida de José. Primeiro, ele era invejado de seus irmãos, perseguido de seus irmãos não gostavam dele, ele não bateu de frente. Sabe o que significa isso? Inocência, pureza. José não deixava a ira tomar conta dele. Isso move o coração de Deus. Quando aprendermos a fazer ou pagar o mal com o bem, você vai ver como a tua vida será abençoada. Na casa de Potifar ele prosperou, a ponto de Potifar colocar tudo na mão de José. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, que Deus vai te dar grandes responsabilidades. Mas por que, pastor, você está profetizando? Sabe por quê? Porque você está dando legalidade para ouvir a voz de Deus aqui. Ah, meu irmão, grandes responsabilidades. Só que tem uma coisa, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Só que o que importa é que José não recebeu as responsabilidades sozinhos. O Senhor estava com José. José aponhava a mão, o Senhor prosperava. José colocava os pés, o Senhor prosperava. A ponto de Potifar entregar tudo, menos a sua mulher. E é o que a Bíblia é bem clara em dizer através da boca de José. Porque a Bíblia diz que José era um homem bonito. Na verdade, ele era jovem. E a mulher de Potifar, a mulher casada, viu? Olhou para José e queria ficar com José. E todos os dias, olha para você ver como o diabo é. Todos os dias ela tentava José. Todos os dias ela provocava José. E José não. Sabe o que Deus está dizendo? Aprenda a falar não. Ah, meu irmão, todos os dias Satanás vai tentar contra a tua vida, fazendo você fazer ou querendo que você faça aquilo que é proibido você fazer. A palavra do Senhor diz que certa feita José chegou na casa, a mulher agarrou ele e pegou na sua túnica. E a palavra do Senhor diz que José desvestiu a túnica e saiu correndo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem hora que nós devemos correr de Satanás. Tem hora que nós devemos bater de frente. Mas tem hora que nós devemos correr, sabe por quê? José não estava correndo da mulher de Potifar, José estava correndo do pecado, porque quando ela faz o convite, José falou: olha, o meu Senhor entregou tudo aqui na minha mão, menos a sua mulher, menos você ele não me deu. E outra coisa, jamais eu vou pecar contra Deus. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Sabe por quê? Potifar não estava vendo.
Mas José tinha a noção da vida dele, que Deus estava cuidando dele e Deus estava olhando. Sabe por que ele tinha essa noção? Porque mesmo seus irmãos querendo matar, Deus o guardou, Deus o trouxe até no Egito. Agora na casa de Potifar, José sabia que Deus estava com ele prosperando, Deus dava sinais que estava com José. Agora José, ele vê que Deus é com ele, vê que Deus estava vendo o que ele fazia, ele falou: espera aí, não vou pecar contra Deus não. Jamais. A mulher fica furiosa, sabe por quê, meu irmão? Porque quanto mais você renuncia ao pecado, mais o diabo fica furioso contra você. Mas ele pode ficar furioso, ele pode rosnar, ele pode gritar, ele pode espernear contra a tua vida, mas Deus está comigo e contigo. Enquanto Deus estiver conosco, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer a tentação, nós vamos, meu irmão, aleluia, fugir. Vai ter hora que você vai precisar correr das tentações de pecado. E é isso que a Bíblia nos ensina, a fugir da aparência do mal, assim como José fez. Mas o inimigo não para, o inimigo não desiste. Agora o inimigo vai tentar na falsa acusação contra José. Quem sabe José poderia ficar depressivo. Quem sabe José poderia ficar triste e dizer: Deus, eu estou fazendo o que é certo, eu estou correndo do pecado, agora o Senhor me permite parar nessa prisão. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. José é lançado na prisão, só que a Bíblia diz bem claro: e na prisão o Senhor era com José. Oh glória! Meu irmão, não importa o que estão tentando contra a tua vida, se estão tentando te derrubar, se estão tentando te lançar num poço, numa prisão, se estão tentando falsa acusação contra você, não importa o que as pessoas tentam contra você, o que importa é que você tem que se manter fiel, independente da situação. Sabe por quê? Porque o Deus da justiça é contigo. O Deus justo, fiel e verdadeiro está no controle da sua vida. Sabe por que José não se preocupou? Porque quem não deve não teme. Isso é muito forte. Quem não deve não teme. Ele pensou com ele: Deus é comigo, eu sou inocente, eu não devo satisfação para ninguém. Sabe por quê? Porque quem é inocente não precisa ficar se justificando. Quem não tem culpa no cartório não precisa se justificar. Sabe por quê? Porque quando você anda na presença de Deus, Deus justifica a tua vida. Isso é muito forte, meu irmão. Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos justificar. Ele é fiel. Na prisão, agora José começa a prosperar a ponto de o carcereiro, entregar tudo na mão dele. Lembra que Potifar entregou toda a casa? Agora o carcereiro entregou toda a prisão, tudo na mão de José. Sabe por quê? Porque todo mundo via que Deus era na vida de José. Ei, eu quero profetizar. Muitas pessoas vão ver que Deus é na sua vida, continua firme, de cabeça erguida. Você não deve satisfação vou te explicar, se você estiver andando diante do Senhor, procurando se afastar do pecado, se afastar do mal e correr como José, você não precisa se justificar, você não precisa ficar falando nada para ninguém. Deus é contigo, isso é o que importa, meu irmão. Deus vai te justificar diante de qualquer situação. E uma coisa eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz: porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Sabe o que eu aprendo aqui? Você faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. José fazia o que era certo, o Senhor prosperava ele. José fazia o que era correto, o Senhor prosperava ele. Se você for fazer o mal, Deus não vai ser com você. Mas se você fazer o bem, procurar andar conforme a vontade de Deus, Deus vai te prosperar. Ou seja, tudo tem uma ligação. Você tem que fazer a sua parte para que Deus faça dele. Para encerrar esse vídeo eu te digo: faça o possível, que é o que está no teu alcance. Foi o que José fez. José fez o que estava na possibilidade, que é fazer o que é certo, que é correr do pecado, quer dizer não à tentação, quer procurar fugir dos prazeres momentâneos deste mundo. E Deus fez o impossível. Tudo que José fazia era o possível, e tudo que Deus fazia era o impossível, porque Deus prosperou ele até na prisão. Deus, você não vai precisar mudar de casa, você não vai precisar mudar de cidade, você não vai precisar mudar de estado, você não vai precisar mudar de país. Só faça a vontade de Deus. Oh, aleluia, isso é profético. Deus vai te honrar onde você estiver. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, de repente vai acontecer, porque o Senhor prosperava a vida de José. E há o segredo
E é isso que eu preguei para você. Por que que Deus prosperava? Olha o que o homem fez. Se fosse os dias atuais, se fosse qualquer um nos dias atuais, poderia ter caído no pecado. Poderia ter se entregado, por quê? Porque o Potifar não estava ali, o soldado não estava ali, não tinha ninguém vendo. Então espera aí, uma vez só não tem problema, porque essa é a conversa do diabo. Só essa vez, só hoje, só agora, só esse golinho, só esse traguinho. Essa é a conversa fiada dele. Mas o conselho de Deus é para você: diga não. Não ao pecado. E Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. E além de você viver uma vida próspera como José nessa terra, você ainda vai morar no céu um dia, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver entendendo, diga: pastor, eu estou entendendo e tomo posse. Que Deus abençoe a vossa vida. Se você quiser abençoar o canal, se você acha que eu estou pregando a verdade aqui, eu estou pregando só Bíblia, estou pregando só palavra, estou expondo e aplicando o texto para a nossa vida. Isso é a pregação expositiva que eu faço, amém? E eu sei que Deus é comigo. E eu sei que Ele é contigo. Se você quer abençoar a vida do pastor Hamilton, tem o número da chave Pix aí, no nome, na verdade, que é o meu e-mail. Uma oferta de R$1 a R$10 é o mínimo. Se você quiser contribuir, fica à vontade para contribuir. Pastor, eu não tenho e não quero. Meu irmão, eu só quero a tua companhia aqui comigo. O importa é crescer na graça e no conhecimento. O resto, Deus proverá na minha e na tua vida. Mas antes de eu encerrar, eu quero agradecer a irmã Solange, olha, a irmã Celi, todos os irmãos aqui que têm contribuído, né? A irmã Aline, a irmão José, vários irmãos têm contribuído aqui. A irmã Laura, que Deus abençoe todos vocês que têm abençoado. Vocês estão plantando uma semente, e é uma semente que Deus vai fazer você prosperar em nome de Jesus. Eu não estou falando isso porque você está me ajudando. Eu não estou falando isso por emoção, não. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu conheço o Deus a qual eu sirvo. Ele é dono do ouro e da prata. Aquele que planta uma semente no reino, em pró pregação do evangelho, meu irmão, não tem como não colher. Deus abençoe a todos.